na década de 60, do século XIX ainda, por volta de 1866, né, uma família chamada dos Braganças, Francisco Bragança, teria justamente voltado para cá. Ele fez formou-se em medicina na Bahia, né, já tinha uma tradição familiar no ramo da medicina, fica um tempo em Alagoas, em Pão de Açúcar, volta para cá. E aqui em Laranjeiras ele aluga uma casa e na sua casa ele começa a dar os primeiros atendimentos clínicos à população, porque havia tido uma tentativa de se fazer um primeiro hospital público aqui na cidade, mas que não tinha dado certo, na década de 40, de 1840, mas não tinha dado muito certo. Então, na verdade, o hospital que começa a funcionar é o hospital à frente do Francisco Bragança, que tinha o nome de quê? De São João de Deus. Né? Aí, hoje em dia, a gente tem um outro hospital aqui, se eu não me engano, tem esse mesmo nome, né? Que justamente remonta, às vezes as pessoas pensam que foi o primeiro lá, mas ele começa a partir dos Bragança. E aí, essa rua, essa teria sido a casa, a moradia do Francisco Bragança, onde ele teria dado os primeiros atendimentos, e depois a ideia que teria passado para esse prédio aqui, que é o prédio que hoje em dia ocupa a loja maçônica, a maçonaria daqui, né? Tanto que em alguns livros vocês vão encontrar essa imagem aqui desse local como o antigo hospital. Só que, na verdade, os primeiros atendimentos começaram nessa casa aqui. E aí existe toda uma lenda, né, que Lampião teria sido operado pelo Dr. Bragança, que era especialista em oftalmologia, né, só que teria vindo para cá disfarçado de um fazendeiro pernambucano. E depois de tratado e tudo, teria saído na calada da noite, teria deixado uma nota, pago todas as suas contas, ele teria deixado uma nota nas paredes com carvão dizendo: seu doutor, quem o senhor atendeu não foi um fazendeiro, foi Lampião, aquele que você arrancou o olho e curou, né? Então por isso que o Lampião tá com... Isso, justo, porque tinha entrado um graveto no olho dele, né? Então parece que foi o médico que fez, retirou, não conseguiu salvar o olho, mas pelo menos evitou a infecção e a perda. E aí conta a história, a lenda, né, a memória, que esse fato teria impedido o Lampião de tomar aqui, de entrar na cidade de Laranjeira e tomar com ferocidade, como ele fez em outros locais aqui de Sergipe e de Alagoas. Né, seria o agradecimento ao médico daqui por ter impedido uma infecção no seu olho, né? Ainda há outros tipos de lendas, por exemplo, algumas alunas minhas do mestrado que vieram para cá, da Bahia, de Alagoas, quando elas foram tentar alugar umas casas por aqui, algumas pessoas disseram: não aluguem não, porque quando dá meia-noite o fantasma do médico caminha por aqui, já foi visto várias vezes. Então é uma ruína que ela tem uma série de possibilidades que a gente pode explorar. Não se pode comprovar essa história de Lampião, mas só de ver essa história, de a gente trabalhar com a memória, com a identidade, já é bacana nesse sentido, né? Então a ideia é justamente a gente pensar essa possibilidade aqui. Meu avô conta do quando minha mãe veio e tratou a vista. Aqui, a gente tem essa igreja aqui, que é a igreja, agora o Dani fala melhor sobre a igreja, né? É a igreja de Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Conceição de Pardo. Que na verdade foi uma igreja construída para pessoas pobres, né? Quando a gente fala de homens pardos, são descendentes de escravos, né? Descendentes de escravos alforros. Essa região dali, que é a Rua do Sangalejo, que eu acho que quem é daqui de Laranjeiras conhece muito bem a região, é uma região que foi praticamente de escravos que foram alforriados e se instalaram nessa localidade aqui. Teve a construção da igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, que foi feita por negros, e essa aqui por descendência de negros, por homens pardos, né? Ela passou por um período longo de construção. Dom Pedro, quando veio a Laranjeiras, deixou, isso tem documentado, que ele deixa uma quantia de contos de réis para terminar a construção da igreja. Não teve dinheiro para construir, ela ficou com uma única torre, que a torre não foi proposital, foi falta de dinheiro, e agora ela passou por ser uma igreja do século XVIII, ela passou por algumas reformas que não foram restaurações, e agora ela está passando por uma restauração feita por um projeto, que é o projeto dos meninos de oficina escola. Então é um processo longo, é um processo demorado, assistido pelo IFAM, com alguns mestres. Aí eles têm noção de carpintaria, de alvenaria, pintura, né? E
Esse projeto começou no Mandaroba. Foi com Mandaroba, aquele prédio que nós estávamos, que também passou por um processo de restauração muito longo, que ele estava destruído, aquele estava ruído completamente. E aquele passou 10 anos, já com Mandaroba 2, aquele 10. E esse, salvo engano, eu acho que já tem 2 anos, 2 anos e alguma coisa. Mas eles estão bem adiantados. O grande problema agora é, o IFAM está sem fundo para dotação orçamentária.